Bem, falar sobre a Páscoa nos dias em que estamos vivendo parece a princípio não poder haver celebração da vida ou celebração da esperança. Falar sobre a Páscoa em tempo de grandes perdas e desafios parece que é caminhar sem rumo e sem direção. Mas a história da Páscoa, ela pode ser vista diferente, como uma oportunidade e uma esperança de recomeçar, de renascer, de reviver. A história da adversidades no mundo, ela é antiga. A humanidade sempre passou por situações adversas, epidemias, doenças, perdas, guerras. Mas na narrativa história, sempre houve oportunidade para o ser humano de recomeçar tudo de novo, das cinzas. No tempo de Cristo, a humanidade passava por situações semelhantes às nossas, doenças, fome, perdas, corrupções, bem como a instabilidade política, religiosa e econômica. Agora imagina, nesse cenário de necessidades, nesse cenário de desafios, de uma expectativa grande de novos líderes, de mudanças, uma geração esperava um líder. E na história sempre houve isso. Uma nação, um povo, esperando alguém que desponte, que apareça para trazer respostas, para trazer esperança ao povo. Jesus aparece nesse cenário como a esperança para aquele povo que esperava alguém que viesse para defendê-los, para ser voz daquele povo, a voz que representava um povo em sofrimento, em angústia, em perdas e tantas coisas. Agora ele aparece para este povo e de repente desaparece. Perdê-lo seria silenciar os sonhos, paralisar os planos de vida e apagar a esperança. Imaginar esse caminho do Calvário em meio à expectativa de resposta às necessidades da época era testemunhar o fim. Um fim onde ninguém sabe como será o amanhã. O mundo, os céus ficaram de luto quando ouviram o brado da morte. O brado da cruz consumiu o fato. Tudo parecia um pesadelo. O silêncio do medo toma conta, o recolher da insegurança invade o coração. O fugir da realidade era o cenário da morte. A esperança estava em luto. Como assimilar essa história? Como entender essa narrativa da salvação se aquele que era o protagonista da história, agora ele vive a morte? Aquele que era o herói, agora parece ser derrotado. O mestre já não tinha mais o que ensinar, porque foi silenciado a sua sabedoria, os seus ensinos. Morre um amigo, morre um irmão, morre um pai. Parecia que o vírus, eu diria, da injustiça havia vencido. Somente a vacina da graça e da misericórdia de Deus poderia trazer a cura da alma moribunda. Poderia mudar a história de luto em história de celebração. A história da perda em história do ganho. Olha, na história de Deus, onde há caos e morte, ali ele faz nascer a vida. Ele faz nascer a ordem, a esperança. Ele faz mudar tudo.
Quando parece que é o fim, ali há a oportunidade do recomeço, novas descobertas, novas leituras de entendimento, novas perspectivas. É como uma semente que, a princípio, ela está morta, enterrada, apagada, silenciada, está na escuridão. De repente, ao cheiro da água, ao aparecer de uma luz, ela se rebenta. E dali nasce o DNA da esperança, que cresce, que frutifica, porque está no código do ser humano esta possibilidade de renascer e de começar. A cruz não pôde segurar Jesus. Como situações, circunstâncias, adversidades, não pode segurar o ser humano. Ele está num processo de uma nova etapa, de um crescimento contínuo, revolucionário. Assim como a pedra não pôde segurar o túmulo, não pôde impedir de sair daquela escuridão, e nem tampouco os governos temporais, malignos, poderes políticos não puderam afastar a promessa da ressurreição. Nada disso pôde afastar a possibilidade da luz raiar e ter um novo começo. Então, a Páscoa é essa celebração desta ressurreição em Cristo. Ela trouxe de volta a esperança no amanhã, no hoje. Ela trouxe de volta um recomeçar da história de vida. O passado passa. O presente se faz como desafio e oportunidade. E o futuro não veio ameaçar. A ressurreição trouxe alegria, a oportunidade de uma família recomeçar, a oportunidade de um relacionamento desastroso ser consertado, sarado, a oportunidade de feridas do passado serem ali sarada. É a formação de uma nova geração que pode transformar o mundo e começar algo novo, onde princípios ressurgem, valores ressurgem e dissipa as trevas. Essa ressurreição, ela dissipa as trevas da ignorância, as trevas da hipocrisia, as trevas da religiosidade, as trevas da corrupção. A ressurreição, ela é uma luz que dissipa as trevas da incerteza. Os fardos caem, a dívida é prescrita, a sentença de morte é prescrita. Deus estabelece uma nova aliança. Ele traça um novo plano para um novo começo na vida. É uma nova vida. É a certeza de que nunca mais a morte da epidemia que vem avassalar a nossa esperança, ela não tem o poder eterno de perdurar, de estar para sempre. É vencida. Na ressurreição a gente vence a epidemia da insegurança e do medo e da morte. A ressurreição é uma conquista. E nada pode impedi-la. Nada. Não pode impedir a ressurreição. A tragédia não pode impedir. A guerra, a pestilência, a fome, o caos político e econômico não pode impedir a ressurreição. Então eu digo, conforme a sua pergunta, o que é a Páscoa? A ressurreição é celebrar e testemunhar a vida, a esperança. Podemos recomeçar, mesmo saindo das cinzas, dos destroços, da
epidemia, mesmo saindo de toda essa situação em que nós vivemos, nós podemos recomeçar. Eu lhe digo, feliz Páscoa, feliz Páscoa, feliz